Desafios da transparência. Bem-vindos aos Desafios da Transparência, uma iniciativa para reforçar o valor da transparência corporativa. Eu sou a Marta Pelúcio, presidente regional São Paulo da ANEFAC. E o nosso papo hoje é com a Juliana Iocota, engenheira pela USP e graduada em Finanças pelo IBMEC, atua na Standard & Poor's desde 2013, sendo a embaixadora ESG no Brasil. Vamos falar sobre o valor da sustentabilidade. Obrigada, Juliana, por gentilmente aceitar nosso convite para participar desse podcast. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E, sem dúvida, é uma conversa muito interessante. Juliana, sem dúvida, sustentabilidade é um hot topic há alguns anos. E isso se tornou mais latente em 2020. Você poderia comentar um pouco sobre o crescimento do interesse de investidores aos fatores ESG? Claro, nós vamos falar aqui do valor da sustentabilidade, né? Que, como você mesmo disse, é um dos hot topics do mercado atual. E por isso queria parabenizar a iniciativa da ANEFAC em trazer esse tema para a pauta. E só para ilustrar alguns dados sobre o mercado, a S&P conseguiu compilar alguns dados até o final de 2018. E o valor total de ativos, que a gente chama de Assets Under Management, de sustentabilidade atingiu quase 31 trilhões de dólares. Quase metade deles nos Estados Unidos e um terço na Europa. Um levantamento da Morningstar mostra que a demanda por ativos de ESG saiu de 5 bilhões entre 2016 e 2018 para mais de 20 bilhões em 2019. E da mesma forma, os dados da Climate Bond Initiative mostram que um incremento de 50% das novas emissões de Green Bonds, de cerca de 160 bilhões mais ou menos em 2018 para algo em torno de 240 bilhões em 2019. E na América Latina também. Há um total acumulado de Green Bonds até junho deste ano de cerca de 18 bilhões de dólares e destes mais ou menos quase um terço de empresas aqui do Brasil. E esse maior interesse não se limita a investidores. Instituições financeiras também. De acordo com o Financial Times, os bancos estão direcionando seus empréstimos para financiamentos relacionados à sustentabilidade. Isso que a gente está falando no mercado em torno de 160 bilhões no mundo todo em 2019, principalmente, claro, focado em instituições europeias, mas a gente tem observado também um crescimento nos Estados Unidos e na Ásia. A gente está falando de Singapura e Hong Kong. E, Marta, esse maior interesse por Green Bonds, ESG e sustentabilidade pelos investidores tem uma justificativa que a gente vê como bastante clara. Pelo menos aqui na S&P, a gente entende que investimentos ativos e ESG eles têm performado melhor do que aqueles que não o fazem. Por exemplo, quando a gente compara o índice de retorno de um ano, medido entre junho de 2019, do ano passado, e junho deste ano, do S&P 500, ele foi mais ou menos de 7,5%, enquanto que o S&P 500 ESG foi de 10,8%. E se a gente comparar, olhar para uma base mais longa, os retornos ficam um pouco mais próximos, né? Então, quando a gente olha a base entre junho de 2015 e junho de 2020, no S&P 500, ele estava em torno de 10,7%. Quando a gente olha para o ESG do mesmo índice, ele é um pouquinho ainda assim mais alto, foi 11,3%. O spread é um pouco menor, porque a série é um pouco mais curta para fatores de ESG, mas ainda assim ele tem performado consistentemente melhor. E da mesma forma, quando a gente olha aqui no Brasil, no caso do Easy, ele vinha performando melhor que o Bovespa até o início da pandemia, agora em fevereiro. E falando em pandemia, um estudo da Reuters mostrou que prejuízos causados aos fundos de equity ativos em ESG foram consistentemente menores quando comparados àqueles que são passivos no mundo como um todo. E isso, claro, começa a resultar em diferencial de preço para as empresas, diferencial de preço para os investidores. Por exemplo, na semana passada, eu estava numa conferência de um banco de investimento americano e eles já falavam de uma redução de spread de Green Bonds na distribuição primária de cerca de 5 bips mais ou menos, enquanto que há 2 anos esse diferencial não existia, pelo menos na distribuição primária, ele só acontecia no mercado secundário. Interessante, Juliana. Você comentou aí sobre ESG e Green Bonds. Qual a diferença? Marta, essa diferença entre ESG, o que é ESG, o que é Green Bonds, nem fica clara para o investidor. Para nós aqui da S&P, Green Bond está relacionada à cadeia do carbono, ao impacto ambiental, dos investimentos relacionados a menores emissão de gases, por exemplo. Um exemplo clássico, por exemplo, seria um investimento em uma planta eólica. Né? Ninguém tem dúvida que isso é um investimento verde, mas a gente também está falando de eficiência energética, de menor consumo de água e esgoto, de investimentos relacionados à mitigação de eventos climáticos catastróficos, por exemplo, para mitigar o efeito, por exemplo, de um impacto, na verdade, de um furacão, da elevação do nível do mar por conta do aquecimento, coisas desse tipo. Mas ele está sempre ligado à emissão de um bond em específico e relacionado a financiamentos ambientais. O ESG
na nossa visão, é mais amplo, né? A gente está imaginando como é que a empresa está inserida nos fatores ambientais, sociais da sua indústria e da governança a sua exposição aos fatores do país e de suas próprias políticas. Como é que a empresa está administrando esses riscos de sustentabilidade, como é que ela também identifica novas oportunidades e potenciais rupturas. E daí um exemplo clássico que eu gosto muito de dar é, por exemplo, uma mudança secular de hábito de consumo. Antigamente, a gente tinha uma máquina de escrever, né, a Olivetti, e, na verdade, hoje ninguém mais trabalha com isso, a empresa deixou de existir. É um pouco disso que a gente está pensando em sustentabilidade de longo prazo. E, nesse caso, para a gente aqui na S&P Global Ratings, o ESG Evaluation está focado justamente nesses desafios de sustentabilidade de longo prazo das empresas. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma empresa de óleo e gás, que lida com o desafio atual de mercado, tá? Que você vai ter maiores imposições e controles sobre emissões de carbono, sobre o uso de petróleo, mas mesmo assim você não vai mudar ainda, né, os fatores de consumo, mas você vai pensar como é que essa empresa se prepara para o futuro, como é que ela está olhando para as novas oportunidades e também está olhando para os desafios, olhando para frente de maior regulação, por exemplo, no seu mercado. Eu gosto muito de citar o exemplo do estudo de Yale. Tá? Eles fizeram um estudo já um pouco antigo, de 2015, mas que mostra que a vida média das empresas da S&P 500 caiu em 4 vezes, de 60 anos no final dos anos 50 para cerca de 15 anos em 2015. Daí o senso de importância e interesse dos investidores nesse assunto. E quais são os desafios do mercado de ESG? Há muitas empresas trabalhando com isso, como a Standard Poor's, Sustainalytics, MSCI, GRI, Dow Jones, ASASB, entre outras. Os fatores ESG são iguais para todos? Sem dúvida, Marta. Acho que o maior desafio do mercado de ESG é entender a transparência, a consistência e a materialidade das informações que estão disponíveis, em particular que estão públicas. Tá? Como falamos, acho que houve uma clara evolução da demanda de ativos de ESG e sustentabilidade dos investidores. E, por outro lado, né, as empresas não evoluíram na mesma velocidade. O seu conceito e definições de relatórios de responsabilidade corporativa, né, aquele famoso relatório de responsabilidade corporativa que a gente vê no final do ano, para um relatório efetivo, tá, de sustentabilidade. E aí a gente está começando a falar, como você estava falando, uma sopa de letrinhas. E isso nem sempre fica claro para o investidor. Por exemplo, a gente está falando de padrões de publicações, como o TCFD, que é o Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, a SASB, que é o Sustainability Accounting Standard Board, o GRI, como você falou, né, o Global Reporting Initiative, entre outras. Isso sem falar de índices, tá? Índices de mercado, o Dow Jones Sustainability Index, o ESGX, por exemplo, da Bloomberg, os índices MSCI, e aqui, sim, tem vários outros que a gente poderia ficar aqui citando. Mesmo dentro da S&P, no grupo S&P Global, isso também nem sempre fica claro. Por exemplo, eu trabalho com ratings, tá? E em ratings, a gente faz análise de Green Evaluation, dos Green Bonds, o ESG Evaluation, que é separado, por exemplo, da análise que a gente faz de ESG, fatores, ou pelo menos de ESG dentro dos ratings. O time, por exemplo, do S&P Market Intelligence trabalha com análise de dados ambientais e de mudanças de clima. Isso com base nos dados da Trucost, que o grupo adquiriu em 2016. E a S&P Dow Jones, que trabalha com índices, trabalha com diversos índices de ESG, incluindo o novo S&P B3 Brasil ESG Index, que é um índice novo que exclui empresas de determinados setores, que atuam contra, por exemplo, os princípios das Nações Unidas do Global Compact, que são violações de direitos humanos, de trabalho, que colocam em risco o meio ambiente ou que estão envolvidas em atos de corrupção, e as empresas têm classificação do S&P Dow Jones ESG Score. Acho que a ideia, quando a gente está falando de ESG Evaluation aqui na S&P, é um ranking independente, tá? Para mostrar quais as empresas estão melhor posicionadas para se fortalecer e sobreviver a um ciclo mais longo de mudanças. E a gente está pensando num ciclo que vai além de 5, 10 anos, tá? E um desafio que a gente vê para o investidor hoje é essa falta de comparabilidade, justamente porque você não pode comparar o ESG, por exemplo, com o caso de um rating, tá? Quando você compara o rating da S&P, da Moody's, da Fitch, elas têm uma metodologia independente, elas têm uma base de default histórico diferente, mas para o investidor fica claro que ele está medindo algo que é bastante semelhante, que é a capacidade da empresa, né, de pagar a sua dívida em forma e no tempo esperado. E isso não acontece quando a gente está comparando aqui os fatores de ESG de cada uma das empresas que a gente mencionou. Então, finalmente, aí no âmbito de rating,
Como fatores ESG impactam o rating das empresas? Tá, acho que aqui quando a gente está falando em ESG para ratings, a gente pensa na forma como ele influencia esses fatores, né? Influenciam como a gente identifica riscos e oportunidades que podem ser materiais ou não, tá? E a gente tenta quantificar quantitativa ou qualitativamente o impacto desses fatores na qualidade de crédito e a visibilidade que esses fatores têm, que a gente está falando aqui de opinião pública sobre a empresa. Então, assim, a nossa avaliação considera a capacidade de pagamento da empresa. É isso que a gente está pensando quando a gente pensa em ratings. E dentro da nossa análise, que a gente faz uma análise forward-looking, a gente vê os potenciais riscos relacionados a fatores de ESG, considerando, por exemplo, o risco daquela indústria, como eu citei o exemplo do oil and gas, a posição competitiva da empresa em relação aos seus pares, e esses fatores que poderiam afetar a sustentabilidade de longo prazo do seu negócio, por exemplo, marcos regulatórios. Então, a gente está falando de uma maior exposição ao maior risco operacional, um maior risco regulatório, como, por exemplo, eu gosto também muito de citar o exemplo do Chile, que está impondo uma grande mudança da matriz energética, excluindo praticamente tudo que é carvão, que era a grande base da sua matriz energética até hoje, né? A gente pensa também como fatores podem aumentar ou reduzir a rentabilidade das empresas, ou podem trazer uma maior volatilidade na rentabilidade das empresas, como, por exemplo, isso pode impactar a eficiência operacional da empresa por conta de impacto social e de segurança, ou como o exemplo do caso da Olivetti, mudanças de hábito de consumo, fatores demográficos e coesão social, que tem sido realmente questões bastante em voga, principalmente agora na época da pandemia. E claro, tudo isso tem também um impacto sobre a capacidade financeira das empresas, né, de continuar gerando fluxo de caixa, delas conseguirem continuar tendo acessos a dívidas e terem aí uma capacidade de refinanciamento. E a gente está pensando em particular, considerando, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente considera também restrições de investidores, né? A gente está falando de uma maior demanda aí de ativos de ESG por investidores, e a gente observou uma mudança do comportamento desses investidores para um negative screening, tá? Que é uma gestão mais ativa, com bases na práticas de ESG, como fundos de green bonds ou mesmo fundos de ESG, que vão excluir aqueles ativos ou aqueles financiamentos ou empresas que não estão preocupadas com esses fatores. E também bancos, tá? Bancos também preocupados com questões regulatórias. E aqui, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem regras específicas do Banco Central para evitar justamente atividades ligadas a crimes ambientais, por exemplo. E a gente também está falando de impacto reputacional. Acho que eu tinha falado rapidamente ali da coesão, né? O impacto desses aspectos sociais. E acho que aqui vale ressaltar o exemplo atual que a gente está vivendo, Marta, o exemplo da Covid. Acho que o conjunto da pandemia, junto com o choque do petróleo, causou mais de 2.000 mudanças de ratings aqui na S&P desde o início da pandemia. Tá? A gente chama os fatores de Covid, na verdade, como um fator, a gente classifica, na verdade, né, como um fator social do ESG, que está relacionado à saúde e segurança. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu dissociar esses dois efeitos, o da Covid e do choque do petróleo, porque eles impactaram em conjunto as tendências econômicas e a estabilidade de muitos países. E, em consequência, os ratings de várias empresas. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, quando a gente alterou a perspectiva do rating soberano de positiva para estável, isso trouxe uma mudança da perspectiva de mais de 50 empresas e bancos aqui no Brasil. Esse impacto que a gente está falando social, né, da pandemia, a gente está tentando analisar a materialidade desse impacto, que ela seja direta, por exemplo, como no caso do volume de tráfego de passageiros, por exemplo, nas linhas aéreas e aeroportos que ficaram impedidos de trabalhar durante esse período, e também indiretos, tá? Como, por exemplo, a queda no consumo de energia, né? A gente está falando de indústria e comércio, e que tem um impacto na capacidade e na vontade do emissor, né? Que seja ele a empresa ou o governo, tem para continuar fazendo o pagamento das suas dívidas em forma e em tempo, diante desse cenário tão adverso. Eu acho que, assim, também vale ressaltar que não é só o caso hoje que a gente está vivendo da pandemia, tá? A gente, na S&P, fez um estudo look back de 2 anos, uma amostra das ações de ratings entre junho de 2015 e junho de 2017, que mostrou que nós fizemos mais de 225 ações de ratings que eram baseadas em fatores de ESG. E essas foram principalmente concentradas no setor elétrico, porque é um setor muito mais regulado, e então quando houve uma mudança regulatória, você
consequentemente, houve um enfraquecimento ali dessas empresas, ou impacto, na verdade, na capacidade dessas empresas. E claro que, assim, para também citar outros exemplos recentes de fatores ESG que influenciam aqui nos ratings, a gente tem, por exemplo, os casos de risco ambiental que nós vimos acontecendo no caso da BP, né, da Samarco e da Vale, aqui no Brasil, e aí também riscos de governança. A gente está falando, por exemplo, no caso da Petrobras, da Eletrobras e da JBS, que tiveram impacto por conta de risco de governança. Acho que, no geral, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, e, de novo, muito obrigada pela oportunidade. Excelente, Juliana. Você sabe que eu atuo também na área acadêmica e a gente conta sempre que no início do século XX, na Suprema Corte de Michigan, foi dado um ganho de causa para os irmãos Ford contra o Henry Ford, porque ele queria utilizar uma parte do lucro para ações de sustentabilidade. E a Suprema Corte de Michigan disse que, olha, isso aí não é para a empresa, então a empresa não tem que se preocupar com isso. Então eu fico muito contente em saber que me parece que o mundo definitivamente acordou para o valor da sustentabilidade. Sem dúvida, que não é só para... A gente não está falando só da dívida, do equity das empresas, né? A gente está falando de sociedade. Sem dúvida, é o impacto mais positivo de quando a gente está pensando de sustentabilidade. Ele era um visionário. Exatamente. Então, muito obrigada, Juliana, por participar conosco nesse podcast e por sua atuação, né, como embaixadora no Brasil aí do ESG pela Standard & Poor's. Obrigada a vocês pela oportunidade. Este foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Desafios da transparência.